Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje é domingo, dia 1º de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos, a paz para todos vocês. Hoje vamos meditar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 29 a 35. O tempo se faz breve. Mantenham-se concentrados unicamente em Deus. O que é o paraíso senão uma intimidade total com Deus? O que existe de mais desejável do que se unir ao Senhor sem divisões? Se a comunhão e a intimidade entre seres humanos nos enche de alegria, você pode imaginar o que é se unir a Deus com todo o seu corpo, se unir a Deus com toda a sua mente, se unir a Deus com todo o seu coração, se unir a Deus com toda a sua alma, sem divisões. Deus merece toda a nossa concentração, todas as nossas forças, toda a nossa capacidade de amar. Todos nós, um dia, viveremos isso no céu, mas alguém tem o dom e o chamado a viver isso desde já, nessa terra, como sinal do céu. São os consagrados que casam com Deus. Da carta aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo abreviou-se. Então, que doravante os que têm mulher, viva como se não tivessem mulher. Os que choram, como se não chorassem. E os que estão alegres, como se não estivessem alegres. Os que fazem compras, como se não estivessem adquirindo coisa alguma. E os que tiram proveito do mundo, como se não aproveitassem. Pois a figura deste mundo passa. Eu gostaria que estivessem livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. E assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada, a virgem, preocupa-se com as coisas do Senhor e procura ser santa de corpo e espírito. Mas a que é casada, preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor e a dedicação integral ao Senhor, sem outras preocupações. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor e a dedicação integral ao Senhor, sem outras preocupações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, hoje estamos meditando um trecho muito famoso e muito especial de São Paulo. Desde os tempos antigos havia esta pergunta, não digo este problema porque não é um problema, mas a pergunta: é justo casar com um homem, com uma mulher, ou precisa se consagrar a Deus? O que nós devemos fazer olhando a palavra de Deus, olhando a Bíblia? E é muito importante, se possível, ler também algumas linhas acima desse trecho, onde São Paulo fala claramente que neste mundo cada um tem um dom particular, tem o seu dom que Deus lhe deu. E por isso que Deus deu para alguns o dom de casar, senão este mundo acabaria rapidamente. Deu o dom de casar e a outros deu o dom de se consagrar. Então, este trecho que a gente está lendo agora não é de forma alguma uma condenação do casamento, mas é colocar o casamento na trajetória certa. E a palavra com a qual São Paulo inicia esse trecho é muito clara. O tempo se faz breve, o tempo se faz breve.
já meditamos sobre isso alguns dias atrás. E o significado desta palavra é muito claro. Jesus veio no nosso meio. Jesus se encarnou. A partir disso, toda a nossa vida é orientada a Jesus. Não temos olhos para mais nada, não temos forças para mais nada, não temos palavras para mais nada, porque tudo é orientado a Jesus, tudo deve ser orientado a Jesus, e a nossa concentração máxima é em Jesus, e no plano de Deus, para alcançar o céu. Então o que devemos fazer? É muito simples. Aquelas pessoas que têm o dom, que sentem o dom e discernem o dom interior a casar com Deus totalmente, desde já nesta terra, abraçam a consagração, o estado da consagração virginal com Deus. E aqueles que sentem em si mesmo um outro dom, o dom de casar, sempre com um discernimento oportuno, então vivem no mundo, mas vivem no mundo com uma atitude toda especial. E São Paulo aqui é muito claro. Os que têm mulher, vivam como se não tivessem. Os que têm marido, como se não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não estivessem alegres. Os que fazem compras, como se não estivessem adquirindo coisa alguma. E os que tiram proveito do mundo, como se não aproveitassem. Isso para pensar bem aonde está a nossa alegria e o nosso prazer. Por exemplo, se uma pessoa adquire um carro e ela fica concentrada nesse carro e quase que a alegria dele se torna este carro, esta pessoa acaba idolatrando este carro e esquecendo que a nossa única alegria é Deus, nosso único prazer é Deus. E assim, é uma pessoa que se entristece por alguma coisa errada, algum negócio errado que deu no mundo, deve prestar atenção, porque acaba idolatrando o seu próprio trabalho, a conta bancária e tudo. Então, São Paulo fala assim, você tem a missão de viver no mundo, no século, como se fala normalmente, na condição secular no mundo, então faça isso com garra, mas faça isso como uma missão, porque a tua alegria é Deus, o teu prazer é Deus, a tua máxima concentração é Deus. Agora você tem o dom de se unir a Jesus totalmente, a casar com Ele, então faça isso, eu diria, com mais facilidade, porque você não tem outras coisas com que se preocupar a não ser isso. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, a dedicação integral com o Senhor. E aqui é muito interessante ler uma carta, um escrito dos primeiros cristãos, provavelmente do ano 120 depois de Cristo, é a famosa carta a Dioníeto, que a Cassuda pode ler para nós. É bonito, gente, ver como os cristãos já antigos e também passam para nós isso, como é forte entender aonde está a alegria, aonde está o coração. Não é nas coisas do mundo, mas é em Deus. Estamos no mundo como simples passageiros, simples forasteiros. Carta a Dioníeto, 120 depois de Cristo. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira para eles. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Têm a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis.
Amam a todos e são perseguidos por todos. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim estão os cristãos no mundo. Então vocês acabaram de ouvir a famosa carta a Dioneto, do ano 120 depois de Cristo, um tempo de grande perseguição, como fala a carta. Lembramos que em Roma, como fala um histórico romano que não era cristão, só se ouvia um grito: morte aos cristãos. E esta grande perseguição envolvia todo o Império Romano, e os próprios que perseguiam nem sabiam explicar os motivos desta perseguição. É sempre a mesma coisa: o bem incomoda o mal e o mal procura destruir o bem. Mas agora voltamos a esta nossa querida carta aos Coríntios, e o trecho que acabamos de ler desta carta a Dioneto explica muito bem. Os cristãos vivem no mundo como se não vivessem. Têm uma pátria, mas a pátria deles é o céu. Tem tudo igual aos outros, mas é como se eles não fossem interessados nisso. É como se o interesse deles fosse o céu. Eles são a alma do mundo. Então este modo de viver que São Paulo nos aconselha te leva a ser a alma do mundo. Você vive segundo a alma, você vive com Deus no coração e tudo é pequeno para você, nada é interessante, mas você dá um tom, um sabor novo a tudo o que te cerca. Por exemplo, você está no trabalho, então você será um trabalhador exemplar. Você não trabalha só quando o patrão te olha, só quando você pode ser controlado na produção, mas você trabalha sempre, porque esta é a tua missão. E através desse trabalhar, você mostra como Deus é maravilhoso, como Deus é bom, como Deus é grande. O teu interesse não é que o patrão te olhe ou não te olhe, o teu interesse não é ganhar muito pouco, o teu interesse é que Deus seja glorificado nesse momento. E assim o casamento, a pessoa que convive com você, que constrói família com você, que gera filhos com você, ela é vista na ótica de Deus, no plano de Deus, na trajetória de Deus. Tudo passa, o casamento humano passa, com a morte ele termina, e lá no céu nós casaremos com Deus. Se passasse este exemplo, diríamos que o casamento humano é como um treinamento concreto para casar com Deus, para saber como casar com Deus. Então hoje procuremos viver nesta atitude de concentração máxima nas coisas de Deus. Mesmo você fazendo tudo como qualquer outra pessoa, trabalhando, estudando, tomando ônibus, fazendo qualquer coisa como a outra pessoa, a tua concentração sempre, o teu pensamento é em Deus. Que Deus possa abençoar hoje esse dia, nos ajudando realmente a nos concentrar e colocando todo o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, todo o nosso ser na presença de Deus. Paz e alegria a todos. Paz e alegria, irmãos.